habitas em tendas, em templos feitos por mãos, eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressão do teu amor incomparável. Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés, incomparável. Senhor, tu és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Estamos aqui em Gênesis capítulo 1, no terceiro dia, e estamos cantando e refletindo sobre o ser de Deus e sobre a criação. E eu quero convidar você para louvarmos ao Senhor com esse cântico de Carlos Gouveia, Edson e Ana Feitosa, Incomparável. Um texto que está aqui inspirado em Gênesis capítulo 1, verso 27, e em Naum capítulo 1, verso 3. Nós cantamos aqui com a Torá e com os profetas. Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos, eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressão do teu amor incomparável. Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés, incomparável. Senhor, tu és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Vamos orar. Eterno, bendito e poderoso Deus, Senhor do universo, Criador dos céus e da terra, nós estamos aqui, Senhor, porque assim o Senhor o quis, porque o Senhor governa a criação, o Senhor é aquele que é o autor do tempo, e o tempo é matéria-prima nas tuas mãos, e a nossa vida também é matéria-prima, é barro nas tuas mãos, e nós somos vasos e tu és o olheiro. E nós te pedimos, ó Deus, sustenta todas as nossas vidas de acordo com o teu propósito, sustenta todos os nossos propósitos de acordo com a tua palavra e faze-nos viver para a honra e glória do Senhor. Quero convidar aqui também, em nome de Jesus, aqueles que ainda não chegaram para que sejam alcançados pelo teu Espírito, ó Pai. Pedimos que o Senhor nos incomode para espalhar a tua palavra, que o Senhor compartilhe aquilo que nós aqui colocamos diante de ti, que estas reflexões nas Escrituras, estes louvores, essas orações alcancem o teu trono de graça e que o Senhor abençoe o Cláudio, abençoe o Daniel, abençoe todos os irmãos e irmãs que estão aqui diante de ti e aqueles
que não puderam estar, ó Pai, alcança-os também, para que na tua misericórdia, na tua graça, no teu amor, possam também vir te louvar e te adorar. Nós te bendizemos porque podemos fazer parte disso e pedimos que abençoe a caravana evangelística do dia de amanhã, abençoe todas as atividades que nós estamos programando, sustenta teus filhos, teus servos, debaixo das tuas asas, da tua proteção, dá ordens aos teus anjos, ó Senhor, e abençoe a nós e as nossas casas, porque servimos ao Senhor. É o que pedimos e agradecemos e bendizemos. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que toda honra, toda glória e todo louvor seja dado a Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Quero pedir a você agora que abra a sua Bíblia. Nós continuamos aqui em Gênesis. Eu vou mostrar aqui para você, né? Eu já mostrei antes, mas vou mostrar mais uma vez. Essa aqui é a capa, a lei de Moisés, a Torá. Aqui a gente tem a referência de que é a Torá com as Haftarot, que são os comentários. E aqui em hebraico, ó, Torá, a lei de Moisés. Lê daqui para cá, lê ao contrário. Aliás, abre também o livro ao contrário, viu? E os livros normais a gente abre daqui para da direita para a esquerda, e aqui a gente abre o livro hebraico da esquerda para a direita. E eu quero pedir a você que abra aí a sua Bíblia, Gênesis capítulo 1, a lei de Moisés, a Torá, conforme nós estamos lendo aqui a versão de Maimônides e também de Melamed, aqui o rabino que produziu aqui esses comentários é o Meir Matzlia Melamed, que é líder espiritual da comunidade sefaradita de Miami. Sefaradita quer dizer que eles vêm da Península Ibérica, lá de Portugal e Espanha, e a partir daí atravessaram o Atlântico, foram ali para os Estados Unidos e fixaram-se por lá também. Tem dois tipos de comunidades religiosas israelitas muito comum nas sinagogas. Uma delas é Askenazi, de origem europeia, ali da Europa Central, da Alemanha, Polônia e toda aquela região do leste europeu, e a outra comunidade é a comunidade sefaradita, que é a comunidade sefaradi, quer dizer de judeus de origem ibérica. Essas duas comunidades produziram vários comentários sobre Gênesis, e a gente vai tentar aqui trazer esse monte de comentários para a gente compartilhar juntos. E hoje nós vamos entrar no terceiro dia. E o terceiro dia, e não é possível a gente ler a Bíblia sem se emocionar, Depois de 3 dias, a vida brotou na terra. Eu vou repetir para você degustar as palavras, usufruí-las, transformar essas palavras em semente e refletir sobre o que a Escritura diz. A terra estava em trevas, sem forma e vazia. O Espírito do nosso Deus pairava sobre a face das águas, e houve luz, e Deus criou o tempo. E anoiteceu, e amanheceu, mas ainda não existiam os luzeiros, não existia nem sol, nem lua, nem estrelas. Depois o Senhor fez separar as águas da terra, e veio o segundo dia. E depois, no terceiro dia, o Senhor chamou a porção seca de terra, chamou a reunião das águas de mares, e viu Deus que aquilo era bom, e esse viu Deus que era bom significa que Deus está fazendo um juízo de valor e colocando aqui um argumento ontológico, moral sobre a criação, dizendo que a vida é uma coisa boa, bela e aprovada por Deus. E no terceiro dia, a terra produziu semente, fruto de toda espécie. E produziu a terra a semente, a erva, e a erva que dá semente, cada uma segundo a sua espécie,
a árvore que dá fruto, cada uma de acordo com a sua espécie, e viu Deus que era bom. E no verso 13 diz assim: e foi tarde e foi manhã, dia terceiro. Eu quero que você preste atenção no que eu vou dizer de novo. Vou falar pela terceira vez. No terceiro dia, a terra, que anteriormente estava em trevas, seca e vazia, recebeu vida. Tem muito comentário sobre isto. Por exemplo, entre aqueles que são exegetas da tradição judaica, que vão dizer que no terceiro dia Deus concentrou várias ações ao mesmo tempo. Depois de ter reunido terra e mares, ele fez com que ervas, sementes, frutos estivessem se multiplicando sobre a terra, e a terra ficou cheia de vida. Aqui a gente percebe que o Deus que faz o tempo também é o Deus que faz a vida, que abençoa a vida, e viu Deus que a vida era boa. É importante que você escute o que eu vou dizer, porque o comentário de Maimônides, o comentário de Melamed, o comentário de Rashis e o comentário do Talmud a respeito desse texto são unânimes em dizer o seguinte: Deus não considerou o vazio bom, ele considerou bom a vida e o frutificar da vida. Deus não considerou as trevas boas, mas ele considerou a luz boa. Aqui Deus está estabelecendo princípios para que a gente entenda que o nada, o vazio e aquilo que é sem forma e sem orientação e sem propósito é considerado por Deus como algo negativo. Não é bom. Não é bom que fique tudo vazio, mas é bom que encha o mundo de vida e que a vida frutifique, porque viu Deus que era bom, que toda a terra estivesse cheia de vida, e vida segundo a sua espécie, e sementes, e frutos, e ervas, e todo tipo de ervagem sobre a terra. Olha que coisa linda que a gente tem, né? O comentário hebraico vai aqui expressar de maneira bem clara a ideia de que a Torá anuncia logo no início a versão mais clara de que nós precisamos compreender não somente que a vida é sagrada, porque ela foi criada por Deus, mas também de que ela foi bendita, abençoada, e que Deus colocou sobre a vida um juízo moral, porque Deus viu que era bom. Aqui Deus está separando o que é bom daquilo que é ruim. Aquilo que é bom é abençoado, aquilo que é vazio, aquilo que é sem sentido, aquilo que é sem fruto, não é abençoado. Dito este comentário, eu quero passar para um outro comentário. Aí vou passar aos comentaristas cristãos. Já falei aqui de Anselmo, de Agostinho. Agora eu quero pedir a você que preste atenção num comentário de Calbart, que diz uma coisa belíssima. E é impossível a gente ouvir isso sem ficar arrepiado. No terceiro dia da criação, há um paralelo com o terceiro dia da redenção. Depois do túmulo, depois da tristeza, depois da cruz, no terceiro dia, o Senhor da vida ressuscitou. E no terceiro dia da criação do universo, ele fez a vida também acontecer e frutificar sobre a terra. Quando Jesus diz, eu sou a videira verdadeira e nós somos os ramos, ele diz isso em João 15, Jesus está nos ensinando aqui que é impossível alguém estar com Deus, estar em Deus e não frutificar. O universo, nas mãos de Deus, frutifica e tem vida. O cristão, nas mãos de Deus, também tem que frutificar. Eu já contei aqui que tem uma canção belíssima
de Stênio Márcios. Ore pelo Stênio Márcios, está precisando das nossas orações, está enfrentando aí uma crise grave de depressão. Ah, pastor, mas o Stênio é uma pessoa tão abençoada, tem cânticos tão lindos, ele pode ter depressão? Pode, Spurgeon teve, Stênio tem, e qualquer pessoa pode ter depressão, porque depressão é uma doença da mente, como pode acontecer aqui do meu ombro, ficar travado, doendo. Então também acontece da cabeça da gente também sofrer e precisar de remédio e tratamento. E o Stênio diz uma coisa belíssima numa canção sobre a figueira. A figueira sem fruto não é aquela que o Senhor passa os ramos pelas folhas e diz: é bom. É bom que você, como cristão, gere fruto. E é bom, como cristão, que você tenha vida. Então eu queria convidar você para que entenda isto e para que você guarde essa palavra no coração. Primeiro, o comentário judaico. Tudo que era vazio foi preenchido pela vida e pelo autor e sustentador de toda a vida. A terra era vazia. A terra era sem sentido. A terra era vã e vazia, sem forma e vazia. Mas o Espírito de Deus e a palavra de Deus produziram vida. E o que era vazio ficou cheio de vida e passou a gerar fruto. E a terra passou a ter vida e passou a ter ordem e passou a ter fruto. Esse é o comentário judaico. E o comentário cristão, que o autor da vida, no terceiro dia, fez a vida acontecer. Eu acho que você percebeu o eco, né? Eu estou repetindo aqui o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor ressuscitou. Ele venceu a morte. Ele também fez com que a gente possa estar ligado à árvore da vida e à vida eterna e que a gente produza fruto na nossa história, na nossa vida. Por que eu estou usando essa metáfora e essa parábola e essa história tão grande para falar de fruto, para falar de vida? Porque a Bíblia fala disso diversas vezes. Uma fé infrutífera, uma vida infrutífera, não pode receber a bênção de Deus, e Deus não vai dizer é bom. Deus não vai dizer que viu a vida sem fruto e achou que ela era boa, não. Deus vai sempre abençoar aquilo que é bom. E aqui é interessante a gente continuar na própria metáfora que Cristo nos dá. O grão de trigo morre para que tenhamos o pão à mesa, a uva é esmagada para que tenhamos o vinho, e ele foi esmagado, triturado pelas nossas transgressões para nos dar o fruto da sua obediência, o fruto da redenção, a vida eterna. Aquele que é o Senhor da vida é que faz com que a gente consiga vencer a morte e nos dá a oportunidade de perceber que ele vence a morte, a escuridão e o vazio para que possamos estar diante de Deus. E aqui é fundamental que a gente entenda que o nosso Senhor está aqui produzindo a vida. Ele cria a terra e, a seguir, ele cria a erva, a semente, a árvore e o fruto. Tem muitos cristãos que são também cientistas, botânicos, biólogos, que olham esse texto e falam muita coisa sobre esse texto, falam sobre a sequência, falam das águas da terra e depois o aparecimento primeiro da vegetação para depois aparecerem os animais. E dizem os irmãos que são cientistas que a ordem é essa mesma. Mas eu quero que você preste atenção numa coisa que é mais importante do que a ordem, que é o fato de que Deus dá aqui uma ordem. Além da ordem das coisas, Deus dá uma ordem para a natureza, para a vida, que é uma ordem também para cada cristão, viu? Produza. Produza. E aí, eu vou pegar aqui o Antigo Testamento interlinear hebreu-espanhol, também no mesmo texto do Pentateuco,
E aí você vai se divertir com o que eu vou colocar aqui. Aqui é diferente daquela outra versão que eu mostrei para você. Por quê? Porque nesta versão aqui, que tem os comentários de Maimônides, né, a gente tem a palavra em espanhol embaixo da palavra em hebraico. E aí o que nós temos nesse texto que eu acabei de ler? E eu vou pedir que você vá ao verso 11 de Gênesis para você entender. Deus, aquele mesmo que dá a ordem, é que faz com que a coisa aconteça. Disse Deus, produza a terra. E aqui em espanhol fica hierba, planta com semilha, árvore com semilha, fruto produtor, cada um com a sua classe, cada um com a sua forma. Então, eu acho que a questão aqui não é a sequência, não é a ordem que dá origem aqui aos filos e à própria natureza. Não acho que é essa questão que é importante. A questão mais importante aqui, e eu acho que aí a discussão sobre a ordem, ela acaba fazendo com que a gente perca de vista aquilo que é o mais importante. A primeira ordem do Senhor é que haja luz, e a luz resplandeceu para que a luz vencesse as trevas. Aqui é importante que você entenda que depois do haja luz, o Senhor separou águas da terra. Aqui, Deus não faz uma separação ou uma criação de um novo item, de uma nova ideia, de um novo conceito. Aqui o Senhor dá uma ordem produtiva, uma ordem executiva. Produza a terra. E quando ele diz produza a terra, ele está dizendo que a terra vai produzir vida a partir daquilo que foi colocado lá pelo próprio Deus. Eu sei que você já entende, olha, não havia semente, não havia aqui fruto, não havia nada, e de repente passou a haver. Por quê? Por quê? Por que passou a haver tudo? Porque Deus quer que haja produção. Deus quer que a gente tenha uma vida produtiva. De que forma isso vai ser feito? Olha, aqui tem uma discussão tão grande, mas tão grande, mas tão grande que eu vou resumir para você que pela palavra de Deus tudo foi criado, mas também pela palavra o Senhor nos dá a bênção de realizar, de executar, de produzir. Nós não podemos e não devemos ficar improdutivos de maneira nenhuma. A terra não pode ser improdutiva, o cristão também não pode ser improdutivo. Nós precisamos ter uma vida frutífera, uma vida significativa. E o mundo e o universo e a terra também. Terra parada e improdutiva não é bênção. Cristão improdutivo também não é bênção. O Deus que dá a ordem sobre o mundo também dá uma palavra ordenadora. E a ordem de Deus que se estabelece no mundo também é uma ordem para que a gente produza, para que a gente faça alguma coisa, para que a gente dê fruto. E eu digo a gente, incluindo a mim mesmo em toda a criação. A terra foi feita para gerar fruto e eu e você também, meus irmãos. Veja que a figueira sem fruto é uma coisa triste, e os comentaristas bíblicos comparam a figueira sem fruto ao Templo de Jerusalém, a Israel que perdeu a capacidade de gerar frutos dignos da vocação a que foram chamados. Esta é uma palavra que Paulo também diz para os cristãos: produzam frutos, frutifiquem, frutifiquem. E nós precisamos compreender como é que funciona isso e precisamos compreender o poder da palavra de Deus sobre nós para que as coisas aconteçam, não somente para que aconteça milagre, mas também para que nos abençoe, para que nos faça viver a cada momento, a cada instante. E aí o Senhor diz: você precisa fazer algo. A ordem do Senhor no verso 11 é: produza. Produza. Em todas as versões. Estou aqui com Almeida,
com o livro de Gênesis aqui do Maimônides, do Melamed, com a versão bíblica interlinear. Em todos os casos, a ordem do Senhor é a mesma: produza, 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 frutifique, faça com que a vida se manifeste no seu quintal, no jardim da sua casa, na sua vida, na sua oração. Quero aqui lembrar para você uma metáfora que é uma metáfora bíblica, que está lá na geografia de Israel. A gente falou das águas, né? E eu falei ontem do Mar da Galileia e do Mar Morto. O Mar da Galileia é um lago de água doce, cheio de vida, cheio de peixe. Do Mar da Galileia sai a água viva que corre, junta-se com os filetes de outros riachos, e tudo isso vai desaguar numa grande depressão chamada Mar Morto. Qual é a diferença entre o mar vivo, o Mar da Galileia, e o Mar Morto? O Mar Morto só recebe as águas, os sais, e ele vai acumulando, 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 e ele é morto. Dali não sai vida. O Mar da Galileia é vivo, ele produz. A terra, quando está produtiva, é bênção, é vida. A terra improdutiva, ressequida, sem semente, sem nada, é deserto. Meu irmão e minha irmã, eu queria pedir a você agora que orasse comigo, para que a sua vida espiritual não seja desértica, para que você não fique apenas recebendo a palavra e recebendo bênçãos de Deus e acumulando-as como um mar morto. Não seja improdutivo na sua vida espiritual. Porque a ordem do Senhor para a terra é a mesma que ele dá para cada um de nós. Produza a vida. Abençoe outras pessoas. Quanto mais você fala de Jesus, mais você abençoa e é abençoado. Quanto mais você dá vida, mais você abençoa e é vivificado. Quanto mais você frutifica, mais o Senhor limpa e purifica o ramo da videira. Sabe o que disse Jesus lá em João 15? Para que dê mais fruto ainda. Eu vou pedir para você olhar esse texto aqui, ó. Produza a terra a vida, produza fruto, produza. E ouça o Senhor Jesus lá em João 15. Toda árvore boa que dá fruto tem ramos que dão frutos, e todo ramo que dá fruto ele limpa, para que produza mais fruto ainda. E o ramo que não dá fruto, está escrito lá em João 15, ele corta. A metáfora da videira verdadeira, da figueira sem fruto, ela é aplicada ao templo de Jerusalém. É preciso gerar fruto, é preciso frutificar, é preciso que a sua vida seja uma vida vivificadora e vivificante. Fale do Senhor Jesus, anuncie, fale para que você possa produzir. É interessante a gente lembrar aqui, eu não sei se você já viu a poda da videira ou de uma planta qualquer. Algumas vezes a gente tem algumas áreas da nossa vida que não estão dando fruto, e aí o Senhor vai lá e corta, a gente diz assim, não, eu gostava tanto desse raminho, mas o Senhor quer que você produza crescimento, amadurecimento, que você mude, que você frutifique. A ordem do Senhor é, produza, frutifique. Aí onde o Senhor te colocou,
da maneira como você estiver, fale de Jesus, ore, anuncie, compartilhe as bênçãos e a vida que Deus te deu, para que você seja capaz de vivificar outros, e quanto mais você dar vida, mais você recebe a vivificação que vem de Deus. Eu sei, a Magda está lembrando ali, a poda é difícil, gera dor, gera sofrimento. Né? Cortar o raminho não é fácil, não. Algumas vezes até não é só cortar, não. Tá? Se você prestou atenção na videira, às vezes vai lá o agricultor, ele amarra também lá o ramo da videira para que ele produza como Deus quer. Então Deus faz a poda, Deus faz a amarração, Deus faz a limpa, Deus tira a erva daninha, Deus quer que você produza e que a terra produza, e terra produtiva é terra abençoada, e crente produtivo é crente abençoado. Vamos orar juntos? Podemos fazer essa oração? Ore pela nossa viagem amanhã, ore pela sua capacidade de também frutificar. Fale de Jesus, seja luz e dê fruto. São duas palavras que estão aqui em Gênesis e que se aplicam também à sua vida espiritual. Seja luz e dê fruto. Vamos falar com Deus? Lourdes já está orando, então vamos orar juntos. Vamos lá. Junte a sua mãozinha como a Magda ali, ou escreva orando como a Lourdes, e vamos pedir a Deus que nos dê a bênção de frutificar e que o nosso fruto se multiplique. Amém, amém e amém. Eterno e bendito Deus, Senhor da vida, tu desejas que toda a terra frutifique, que gere vida e abençoe outras pessoas. E assim como o Senhor deseja para a terra, para que todos os seres vivos manifestem a vida, o Senhor também ordena, deseja que teus filhos produzam frutos dignos da vida eterna, frutos espirituais, frutos vivenciais, frutos de toda sorte, de toda espécie, porque o Senhor nos criou para gerar vida e para frutificar. Limpa, Senhor, as nossas vidas para que possamos dar mais fruto ainda. Dá-nos a bênção de poder receber de Ti a vivificação, a força, a seiva, a ordem, a bênção, a alegria da vida, e que tudo que nós recebemos do Senhor nós possamos multiplicar e frutificar. É o que pedimos, ó Deus. É o que rogamos e clamamos e desde já agradecemos, no nome santo e precioso de Jesus Cristo. A Ele seja a nossa adoração e o nosso louvor, hoje e eternamente. Amém, amém e amém.